Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Luiz de Souza falando aqui. Essa é a nossa aula de número 3 para avançados e o tema da aula de hoje é escala maior e intervalos. Bora começar. A gente já sabe que a escala maior nada mais é do que a estrutura formada pela disposição das notas naturais. Estou dizendo que se eu pegar as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e estruturar o esquema de distância entre notas que elas dão, agora a gente vai ter um formato, um esquema, uma estrutura que é o que de fato é a escala maior. É respeitar essas distâncias quando eu estou tocando numa determinada escala. A de Dó é fácil, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, todas as notas naturais nessa ordem e não só nessa ordem. Se eu tocar fora de ordem, por exemplo, Lá, Si, Sol, Mi, Fá, Si, Dó. Ainda é uma escala maior. Eu estou tocando as notas que pertencem ao esquema da escala de Dó maior. Ainda é uma escala de Dó maior. Para fazer uma nova escala, é bem simples. Eu vou trocar a tônica da escala que eu quero fazer. Então, se eu estava em Dó, lembrando que tônica é a nota mais forte da escala que a gente está tocando, é aquela que está dando nome ali para a escala. Então, se eu estava em Dó maior e a minha tônica naturalmente está em Dó, agora eu quero fazer uma escala de Sol. Numa escala de Sol maior, então eu vou posicionar o meu dedo aqui nesta nota Sol que a gente está encontrando na corda 6, casa 3, ok? Partindo dela, vamos pensar, se ela é 1, coloquei o meu esquema, vamos preencher. Um tom depois eu teria a nota Lá, ou aberta, ou aqui, no caso, pensando em sequência mesmo, né? Eu tenho vários locais onde eu posso encontrar essas notas, mas se eu estava nesse Sol, posso vir para esse Lá ou para esse Lá aberto. Depois, então a gente estava na nota 1, nota 2, um tom de distância. Da 2 para o 3, e vamos pensar agora assim números, da segunda para a terceira nota, mais um tom de distância. Então, ou do Lá para o Si, mas se eu não pensar na nota, daqui um tom é para cá, ou para cá, ou se eu estou aberto para cá. Começar a pensar nas posições que a gente encontra esses intervalos, as distâncias. Então, nota 1, Sol, nota 2, Lá, nota 3, Si. Da nota 3 para a nota 4 de uma escala, a gente tem que andar meio tom, seguindo a estrutura da escala maior. Se eu estou em Si, tá fácil andar meio tom. Por quê? Porque nas notas naturais, quem vem depois do Si é o próprio Dó, meio tom de distância. Uma dica, eu recomendo que vocês comecem a sacar justamente essas distâncias. Olha só, eu achei a nota 3 numa escala maior. Uma corda para baixo, uma casa para trás, a quarta exatamente embaixo. Se vocês começarem a reparar nessa distribuição de localização dos intervalos, isso vai ajudar muito a tocar qualquer escala. Vamos seguir, estamos fazendo a escala de Sol maior. Então, nota 1, nota Sol, nota 2, nota Lá, nota 3, nota Si, nota 4, nota Dó. Da nota 4 para nota 5 da escala, da quarta para a quinta nota, a gente anda mais um tom. Se eu estou em Dó, fui aqui para o Ré, ou aqui na corda de baixo. Seguiu. Da quinta para a sexta, então, nota Sol, o Ré é a nossa quinta. Eu ando mais um tom da quinta para a sexta. Portanto, Mi, Ré, Mi. Agora muita atenção. Da sexta para a sétima nota da escala, a gente tem que andar um tom. E se eu pensar nas notas naturais, depois de um Mi, viria um Fá, que é só meio tom de distância, seguindo as notas naturais. O que isso diz pra gente? Que a nota Fá, ela não vai caracterizar. Se eu tocar uma nota Fá, falei, eu quero tocar uma escala de Sol maior, eu tocar a nota Fá, não foi Sol maior que eu toquei. Não funcionou. Porque para ser uma escala maior, precisa ter aquela estrutura. Portanto, a sétima nota de uma escala de Sol não é a nota Fá, mas sim
a nota Fá sustenido. Porque olha só, eu precisei, já que da sexta nota para a sétima, se ficar confuso a movimentação da minha mão aqui, a câmera é invertida, eu estou tentando fazer de forma que fique ordenado para vocês, tá? Então olha só, se eu estou aqui, sexta nota, eu estou indo para a sétima nota. Eu preciso andar um tom. Nesse Mi eu não vou mais mexer. A gente já tinha checado em toda a ordem das notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dava no Mi. Eu não posso mais mexer nele, senão eu vou estragar a estrutura que a gente já tinha montado. Então eu preciso mexer na próxima. E como que eu vou mexer na próxima? Horas, se de um Mi para um Fá eu tenho apenas meio tom de distância, e a escala está pedindo que eu tenha um tom de distância, eu vou fazer assim, ó, empurrei ele para frente. Como que eu empurrei ele para frente? Com o sustenido. Qual é a função do sustenido? É elevar a afinação, a altura de uma nota em meio tom, que no violão se traduz como ir uma casa para frente ou dar um bend até a nota, mas no efeito prático o que um sustenido faz é elevar a altura de uma nota. E visualmente a gente visualiza isso como para frente. Estou elevando. Estou abaixando. Ok? Portanto, nota 1, sendo Sol, a gente tem Sol, 2 no Lá, 3 no Si, 4 no Dó, 5 no Ré, 6 no Mi, 7 no Fá sustenido, e aí a gente voltaria para a nota Sol. Pois bem, essa estrutura vai ser a mesma para qualquer escala maior e o processo vai ser o mesmo. Por exemplo, se eu fizer uma escala de Fá, Fá é minha tônica agora, minha fundamental, nota 1. Um tom depois Sol, um tom depois Lá, meio tom depois Lá sustenido. Opa, errou. Por que errou? Olha só, faz sentido no efeito prático você falar, ah, cara, isso aqui é um Lá sustenido, eu peguei um Lá e andei meio tom. Sim, mas no conceito de que a gente está falando de uma escala de Fá maior, e se a gente pensar que a escala ela tem intervalos partindo dela, então ela tem uma segunda, ela tem uma terça, ela tem uma quarta, é como a gente fala. Quem é a quinta, quem é a sexta, quem é a 11ª dessa nota? Então se a gente pensar dessa forma, a quarta nota partindo de um Fá não pode ser outra coisa além de um Si. Olha só. Fá, Sol, Lá, Si. Continha. Ah, mas cara, se eu fazer um Si aqui, ó, porque eu tô no Fá, aí andei um tom que nem tá pedindo na escala, cheguei no Sol. Andei mais um tom que tá pedindo na escala, cheguei no Lá. Se eu tocar um Si, eu vou andar mais um tom e a escala só está pedindo meio, vai estar errado. Mas eu nunca disse que precisa ser o Si natural. O que eu estou dizendo é, independente de qual for o acidente que a gente coloque numa nota, para ela se ajustar na escala, o intervalo tem que sempre respeitar essa contagem. A quarta nota partindo de um Fá tem que ser um Si. Mas no caso, para respeitar a estrutura da escala maior, a gente precisa pegar este Si e trazer uma casa para trás. Por quê? Porque aí eu abaixei ele meio tom. E aí faz sentido. De um Lá para um Si bemol, que é um Si que foi meio tom para trás, eu tenho meio tom de distância, ajustei conforme o que a minha escala pedia. Portanto, Fá, nota 1, Sol, nota 2, Lá, nota 3, Si bemol, nota 4 numa escala maior. Então olha só, o processo é muito simples, basta respeitar essa estrutura, colocar a primeira nota ali, descobrir quem que são as notas e quais são as correções que eu preciso fazer para chegar nessa nova escala maior. Mas imagina que você vai ficar decorando a posição de cada nota, de cada escala. Você vai perceber, se você já não estudou isso, que tem alguns desenhos que a gente pode usar de referência, e eu diria até deve usar de referência num primeiro momento para você memorizar e ensinar para sua mão, desenvolver memória muscular para você fazer essas escalas sem pensar muito. Mas a ideia é que uma escala ela está muito além do instrumento. Uma escala não é uma posição de dedos.
é uma organização de notas, e notas você pode fazer com a sua boca. Então, por exemplo, se eu pego uma escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora eu vou parar de falar o nome das notas e eu vou fazer só um som, na mesma altura das notas. Então, olha só, se eu pensar no som de uma escala maior, indo, voltando, independente de para onde eu estiver indo, eu começo a parar de depender de decorar e eu começo a pensar em som. E aí o instrumento ele vira só uma ferramenta para você colocar para fora o que está aqui. Se eu criar um novo ponto de referência, olha só, estou em Dó, né? Agora eu vou cantar a escala, eu não vou tocar. Vou mudar minha nota de referência. Não sei que nota que é. Escala maior. A escala, percebe que a escala ela é independente do meu instrumento? Eu só preciso de uma nota de referência. Que escala que a gente vai fazer? A estrutura vai ser sempre a mesma. E quando você pensa dessa forma, e você treina o seu ouvido dessa forma, se eu pegar uma nota aleatória aqui, vou usar essa nota Lá, vou ficar repetindo ela. A gente ainda não fez a escala de Lá maior aqui. Eu posso, se você quiser, você pode escrever e pode pensar, pode raciocinar. Mas o ponto que eu estou dizendo é, se eu tenho uma nota de referência, e eu sei o som da escala, eu não preciso nem saber o nome das notas. Olha só. Eu acabei de improvisar em cima da escala de Lá maior, mas sem tocar nada além de uma nota Lá que estava me servindo de referência, porque a escala está aqui na minha cabeça. E quando eu for passar para o instrumento, vai acontecer a mesma coisa. Se eu já, por exemplo, toquei essa nota Lá, e aí eu vou tocar uma nota aleatória. Dentro, o meu cérebro está me dizendo que essa nota que eu estou tocando, a próxima nota da escala, por exemplo, se eu quiser voltar para um Lá, o jeito mais próximo é ir para frente um tom e ir para frente meio tom, porque o meu cérebro já identificou que esta daqui é a sexta nota da escala, mesmo que eu não saiba o nome da nota, mas ele identificou qual é o degrau da escala que eu tô. Olha só, 6, 7, nota Lá, tem outra nota Lá aqui e outra nota aqui. Vou para outro lugar do braço, outra nota aleatória. Estou mantendo esse Lá como um baixo aqui. Essa nota não faz parte de uma escala maior. Meu cérebro já me disse de imediato. Vou resolver isso. Fui uma para frente. Cheguei numa sétima maior. Cheguei na sétima nota da escala maior de Lá. Voltei para a nota Lá. Então, treinar escala dessa forma, pensando no som, além das posições, como eu disse, você pode treinar as posições para isso te dar memória muscular, para você não perder tempo pensando em como você faz. Você treina, vou pegar a escala aqui, eu baixei o desenho ali da internet, eu pedi para o professor, ele passou na aula e eu vi que tem esse desenho de escala maior. E aí você vai ficar fazendo isso aqui, processo mecânico. Estou ensinando para o meu corpo esse desenho, meio tom pra frente. Próximo. Vou descer uma corda. Tô fazendo várias escalas maiores só seguindo um desenho.
Isso é mecânico. Mas o que é mais importante é você ter o som na cabeça para que essa execução fique muito mais musical e menos presa ao instrumento, ok? Agora, sobre o assunto intervalos, olha só. Por intervalos, o que eu quero dizer é, a gente quantifica essa distância de uma nota para outra e a gente também qualifica essa distância de uma nota para outra. Como assim? Voltando para o exemplo do Dó. Dó. Se Dó é minha tônica, se a primeira nota é o meu ponto de partida, Ré é a segunda, certo? E é exatamente desse jeito que a gente chama, pensando nos termos técnicos, pensando numa escala. Essa é a tônica, ou fundamental, essa é a segunda, porque é a segunda nota. Depois a gente teria a terça. Então, tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, tônica de novo, quando você chega na oitava, e é isso que a gente quer dizer. Ah, isso tem que tocar uma oitava acima ou uma oitava abaixo, por exemplo. Se eu tocar essa música, aí você fala assim, cara, eu tô achando isso aí muito agudo, certo? Então agora eu vou tocar isso numa oitava diferente. É a mesma sequência, são as mesmas notas, mas quer dizer que eu abaixei uma oitava, elas agora estão mais graves. Então, pensei dessa forma, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Isso é a quantidade. Então, se eu perguntar para você agora, quem é a quarta de Ré? Continha. Ré, Mi, Fá, Sol. Agora a gente chega na questão de que contar é fácil. Quem é a sexta de Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Mas olha só, a gente fez duas continhas aqui. Se eu pensar em quem é a quarta de Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, por exemplo, e se eu pensar em quem é a sexta de Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, agora eu preciso pensar o seguinte, além de dizer se é uma sexta, se é uma quarta, se é uma terça, esses intervalos eles podem ser classificados. Como assim? Eu estou dizendo que existem intervalos que a gente chama de maiores e outros de menores. Existem intervalos que a gente chama de justos. E esse saber disso vai definir os tipos de acorde que a gente faz. Por exemplo, qual que é a diferença de um Mi maior para um Mi menor? A diferença é, um tem terça maior e o outro tem terça menor. É isso que é a diferença entre um acorde maior e um acorde menor. Por exemplo, como eu faço um acorde meio diminuto? O que significa um acorde meio diminuto? Cara, um acorde meio diminuto é quando você pega a fundamental e além da tônica que você escolheu, seja lá qual for, você tem que ter uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima menor. Então percebe que essas classificações elas vão começar a definir quais são os acordes e quais são as escalas, quais são os sons dos acordes e quais são os sons das escalas. E um jeito muito fácil da gente pensar nesses intervalos agora é na escala maior. E esta frase, você pode tatuar essa frase no seu braço porque ela é muito importante. Na escala maior, todos os intervalos são maiores, por isso que ela é uma escala maior, e justos. Como assim? Tem dois intervalos, dois carinhas dentro da escala que a gente não chama nem de maior nem de menor, a gente chama de justo. Olha só, quando eu parto da nota Dó, que é a 1, a nota 2 é uma segunda maior. Intervalos de segunda, eles podem ser maiores ou menores. Mas como seria um intervalo de uma segunda menor? Se Dó é fundamental, Ré é segunda maior. Por quê? Porque todas as notas que estão dentro da escala são maiores e justas. E se eu pegar esse Ré e voltar ele para um Ré bemol, aí seria uma segunda menor.
A gente vai pensar nisso se eu quiser fazer um acorde com nona, por exemplo, que é a mesma coisa que uma segunda. Então imagina só, eu pego este acorde aqui, ó. Esse acorde tem uma sétima menor e uma segunda menor. Então a gente começa a usar esses intervalos para entender melhor o que a gente está fazendo e por que um acorde é ou não é alguma coisa. Dó tônica, Ré segunda maior. Para virar menor, eu teria que abaixar ela. Mi, terça. Terça o quê? Maior, porque se está na escala maior, é maior ou justo. E a gente já vai descobrir quem são os justos. A definição desse maior ou menor são o intervalo de segunda e o intervalo de terça, assim como o de sexta e o de sétima, todos esses, segundas, terças, sextas e sétimas, eles podem ser maiores ou menores, porque isso casa com a nota principal. Tanto a segunda maior quanto a segunda menor, eles têm as duas notas, os dois intervalos funcionam com a nota principal sem grandes problemas, sem grandes choques um com o outro. A terça, a sexta, a sétima também. A quarta e a quinta, eles são intervalos que eles, por exemplo, uma terça maior ou uma segunda, eles casam com a primeira, mas nem tanto. Eles entram, mas você ainda consegue perceber ali que são duas notas e tal, você consegue sentir que elas estão dançando, mas não estão tão em sincronia assim. Quando você fala da quarta e da quinta, elas casam tão bem, elas fecham tão bem uma com a outra, que quase parece que elas viram uma nota só. Você quase não consegue separar, você só sabe que tem duas notas aqui, porque está um som mais encorpado, e se o seu ouvido estiver treinado, porque você consegue perceber duas notas, mas o casamento delas é muito fechadinho, elas entram uma na outra. Isso significa que se eu mexer a quinta para cima ou para baixo, ou a quarta para cima ou para baixo, eu vou mexer tanto na forma como esse casamento acontece, que quase não dá mais para sentir esse intervalo. Ele vai ficar muito distorcido, ele vai ficar muito bugado, ele vai dar uma coisa esquisita, uma sensação esquisita. Então, esse casamento da fundamental, da tônica, com a quarta e com a quinta, a gente chama de justo. Ele é justo, ele não tem margem para você mexer. Ou é isso, ou ele está dissonante, ou ele está esquisito, ou ele está torto. E a gente vai descobrir o que ele vira se você pode mexer nele, mas o que acontece com ele se você mexe. Os outros, segunda, terça, sexta e sétima, você tem margem para usar eles, seja o maior, seja o menor. Então, numa escala de Dó, quem são as notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E todos esses intervalos são, portanto, Dó, Ré, segunda maior, Mi, terça maior, Fá, quarta justa, Sol, quinta justa de Dó, ok? A gente tem o Lá sendo uma sexta maior do Dó, o Si sendo uma sétima maior do Dó e a gente volta para o Dó tônica. Se eu mexer nesses outros intervalos, segunda, terça, sexta e sétima, eu começo a ter os intervalos menores que vão servir para a gente fazer algumas coisas. Então, por exemplo, Dó, Mi, intervalo de terça maior. Dó, Mi bemol, intervalo de terça menor. Dó, Si, intervalo de sétima maior. Tá na escala. Dó, Si bemol, puxei o bemol para trás, virou um intervalo de sétima menor. Ok? Portanto, toda escala maior tem segunda, terça, sexta e sétima maiores, além de quarta e quinta justa. E se eu mexer nesses intervalos, eu vou gerar outras coisas que não uma escala maior. A gente vai ver tudo isso com calma, a gente vai tabelar isso mais pra frente, descobrir outras escalas, mas agora, o que eu estou dizendo pra você quando eu falei daquela referência? Se eu pegar esse acorde, eu sei que esse acorde funciona para uma escala maior, ok? Vou fazer um Ré maior mesmo, para ficar mais acessível, para a gente sentir
o que é o som da escala maior. Dá, 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 dá. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa. Agora não vamos ficar falando, já que é tudo maior e justo, a gente já sabe que na escala maior é tudo maior e justo, vamos só falar o nome do intervalo. Na quinta, quarta, terça, segunda, fundamental. Sétima maior, tônica. Tô brincando com os intervalos, identificando qual que é a distância que eles estão em relação à minha tônica, à minha fundamental. Legal? Então, é isso, a gente deu essa introduzida ao mundo da escala maior e dos intervalos, a gente vai falar bastante deles, porque eles definem tudo que a gente faz, acordes, escalas, tudo vai ficar mais fácil se a gente entender esse conceito. Legal? Um forte abraço, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, assista as outras oficinas e assista as aulas dos outros professores. Eles já postaram vários conteúdos que vão fazer total sentido e vão te ajudar com esse daqui, assim como esse daqui vai te ajudar em muitos outros deles. E se inscreve no canal do Pelkes Haddad. Um forte abraço.